Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. Nos compostos dados a seguir, os átomos dos elementos químicos estabelecem entre si ligações iônicas e covalentes. Temos aqui três compostos. Considerando estes compostos, faça o que se pede. Classifique-os em iônicos ou moleculares. Bom, e aí temos uma letra B aqui embaixo que pede para a gente apresente a fórmula estrutural plana de cada composto e indique quais ligações são iônicas, covalentes normais e ligações covalentes coordenadas. Tá? A letra A é bem mais tranquila, porque na letra A, o que são ligações que a gente chama de iônicas? É quando você tem pelo menos um metal ligado a um grupo de ametais. Existe alguns casos, existem, mas são poucos, onde um grupo de ametais eles podem se transformar em cátions, por exemplo, NH4+. E aí você pode ter só ametais e ter ligação iônica, mas isso é bem raro. Normalmente você tem um metal ligado a um ametal para ter a ligação iônica, tá? Então vamos marcar isso aqui. Quando a gente tiver um metal mais um ametal, a gente vai ter ligação iônica. Não precisa necessariamente ser um ametal, pode ser um ou mais ametais. Ligações covalentes, elas ocorrem quando você tem uma ligação entre um ametal e outro ametal, ligado com outro ametal. É claro, existem os casos com hidrogênio também. Ametal ligado a hidrogênio ou hidrogênio ligado a hidrogênio também são ligações covalentes. Então vamos lá. No primeiro caso, nós temos Na2SO4. O N é o sódio, que é um metal que aparece na família 1A. É a primeira família da tabela periódica, a família dos metais alcalinos. No caso, o sódio ele é um metal. E como ele está ligado ao enxofre e ao oxigênio, que são dois ametais, aqui nós temos ametais, a ligação química formada entre eles é uma ligação iônica. Então, este é um composto iônico. No próximo caso, nós temos aqui, ó, essa foi a primeira substância. A segunda substância é o KNC. O K é o potássio da família 1A também. O N e o C aqui são carbono e nitrogênio e eles são um grupo de ametal. Então temos dois ametais aqui, novamente. Temos ametais e temos aqui um metal ligado a eles. Como temos metal ligado a dois ametais, no caso nós temos novamente a ligação iônica, é um composto iônico. E no terceiro caso, nós temos, vamos marcar aqui, ó, terceiro caso, N2O5. Tanto o nitrogênio quanto o oxigênio são ametais. Tá? Então, o primeiro é um ametal, o N2, ligado ao oxigênio, que também é um ametal. Aqui, o composto que é formado por meio dessas ligações é um composto covalente. Na verdade, a gente não chama de composto covalente, a gente chama de composto molecular. Pois existe a nomenclatura composto covalente, mas o composto covalente ele não tem uma molécula bem definida. Tipo aqui, ó, é N2O5, são 2 nitrogênios para 5 átomos de oxigênios. O composto covalente ele não tem isso, tá? Não tem uma fórmula molecular. Então, isso daqui é um composto molecular. Os compostos moleculares fazem ligações covalentes, assim como os covalentes, só que eles têm uma fórmula molecular. Na grande maioria dos casos, você tem compostos moleculares que fazem ligações covalentes. O composto covalente é, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, aí você tem lá o enxofre, alguns de seus halógrafos, tá bom? Beleza, a primeira questão, ela foi resolvida. Aqui, isso aqui seria a resposta, tá? Iônico no primeiro, iônico no segundo e molecular no terceiro. Agora a gente vai fazer a segunda questão, que é um pouquinho mais trabalhosa. Para essa segunda questão, eu vou copiar essas moléculas aqui embaixo, ó. O primeiro composto é o Na2SO4. O segundo composto, ele é o KNC. E o terceiro composto, ele é o N2O5. E vou montar as estruturas.
A estrutura do Na2SO4, primeiro que aqui, ó, eu tenho um grupo de ametais. Eles juntos vão formar um tipo de ligação covalente. É o enxofre fazendo. Ó, o enxofre ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, tá? Então você poderia colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. O oxigênio, ele possui, a gente tem 4 oxigênios, então eu vou colocar os 4 aqui ao redor. O oxigênio possui 6 elétrons também. 1, 2, 3, 4, 6. Vou colocar aqui 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Essa molécula, de verdade, esse grupo SO4, o sulfato, ele vem do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o H2SO4, só para você entender uma lógica aqui, tá? Ó, vem do H2SO4. Só que o que aconteceu? Esse ácido sulfúrico, ele ionizou, ele liberou os dois hidrogênios, 2H+, e ficou só com SO4 2-. E por que ele libera 2H+? Os ácidos eles têm uma tendência a protonar, que é a liberar os hidrogênios. Mas quando vai acontecer essa liberação, ó, primeiro vamos ver as ligações químicas que existem aqui. O enxofre faz uma ligação simples com esse oxigênio, que se liga uma ligação simples com o hidrogênio. Lembrando que o O faz duas ligações simples. O enxofre, que é da família do O, também faz duas ligações simples, ó. Duas ligações simples covalentes, ou covalentes normais. Só que esses dois oxigênios aqui, eles não têm hidrogênios para se ligar com eles. Eles precisam receber 2 elétrons. E aí esse enxofre, ele faz uma ligação que a gente chama de ligação covalente coordenada. Ele usa o par de elétrons dele e doa para esse oxigênio. A mesma coisa ele vai fazer aqui em cima. Então, ele vai compartilhar esse par de elétrons com o oxigênio. Só que os 2 elétrons dessa ligação são do enxofre. Então, essa ligação é chamada de ligação covalente coordenada, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou depois copiar os outros compostos mais embaixo, e aqui eu vou usar esse espaço só para a primeira molécula mesmo. Então, ó, o ácido sulfúrico, como eu estava dizendo, ele vai protonar, ele vai ionizar, liberar os dois hidrogênios na forma de H+. Por quê? Quem é mais eletronegativo, o oxigênio ou o hidrogênio? O oxigênio. Isso significa que quando essa ligação for ser rompida, esse oxigênio ele vai puxar o par de elétrons, os 2 elétrons para ele, e vai liberar esse hidrogênio, só que na forma de H+. É um hidrogênio que perdeu um elétron. O hidrogênio na forma de H+, é um hidrogênio sem elétrons, porque o hidrogênio só tem um elétron. Se ele vai perder o único elétron dele para o oxigênio, que vai ficar agora com os dois, então esse oxigênio vai ganhar uma carga negativa, porque ele ganha um elétron que ele não tinha antes de fazer essa ligação, e o hidrogênio sai com uma carga positiva. A mesma coisa acontece do outro lado. O outro hidrogênio também vai perder o par de elétrons para o oxigênio. Ele vai sair na forma de H+, e aí a gente tem 2 H+, que foram liberados. E o grupo SO4, ele vai ficar com uma carga 2-, porque tem 2 elétrons que foram ganhados, foram recebidos por aqueles hidrogênios que agora foram liberados nessa reação de ionização do ácido, tá? E aí, como que fica o SO4? O SO4 ele fica assim, ó, um enxofre no meio, fazendo uma ligação com oxigênio, uma ligação com oxigênio simples, uma ligação coordenada com outro oxigênio aqui em cima, coordenada com outro oxigênio aqui embaixo. Só que esses dois oxigênios da ponta, eles ganharam um elétron, então ficaram com carga -1. Então, esse grupo sulfato, a gente pode representar ele dessa forma aqui, ó. O S ligado aos 4 oxigênios. Às vezes essa setinha ela nem aparece, tá? Para a diferenciação. E uma carga 2- aqui fora. 2- aqui. Para indicar que esse grupo SO4 ele tem uma carga -2 negativa. Mas a molécula que a gente quer é o sódio junto com SO4. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aquele grupo lá, ó, vamos representar de novo. Vai ser deixar bem detalhado isso daqui, tá? A gente vai ter o O aqui, um O aqui, outro O aqui, outro aqui, entre colchetes, e o 2- que fica aqui fora. 2 sódios vão ficar aqui do lado, porque eles têm carga +1. Os dois juntos estabilizam essa carga -2. E aí aqui é como se tivesse, ó,
a ligação iônica acontecendo, tá? Entre esse sódio e os oxigênios. Para ficar melhor, para ficar assim, representativamente mais fácil de eu explicar, eu vou fazer o S, um oxigênio aqui perto do sódio, outro oxigênio aqui perto. Eu vou colocar as coordenadas aqui, não é nem sempre você vai ver elas assim, tá? E aqui, ó, a gente vai falar, aqui existe uma ligação iônica. Aqui existe uma ligação iônica. Aqueles oxigênios com carga -1 são os dois aqui juntos com esses sódios. Ó, vamos supor que esse é o menos e esse é o menos. Tá? Só que como o -2 já está representado lá fora, eu não fico colocando ele aqui dentro, tá? Então, tá aqui a ligação iônica. Essa ligação que aparece aqui, ó, ela é uma ligação covalente normal. Essa também é uma ligação covalente normal. Por que ela é covalente normal? Porque está um compartilhamento de um elétron que era do O e um que era do enxofre. Um do O, um do enxofre e um do O. Essas outras não, elas são as coordenadas. Essas que eu coloquei a setinha, elas são as ligações covalentes coordenadas. Nessas ligações covalentes coordenadas, os dois elétrons eles eram do enxofre. Tá? Então, basicamente, é isso que a questão quer que a gente faça. Não é simples fazer isso para todas as estruturas, tá? Essas aqui são estruturas mais tranquilas, ó. Tem o KNC, então a gente primeiro montaria a estrutura, ó, a estrutura 2, KNC. Eu posso partir da mesma lógica. Qual que é o ácido de origem para esse NC aqui? Né? Esse seria o HCN. E aí, esse HCN, quando ele vai protonar, ionizar, libera um H+, e fica o CN-1. Por quê? Você tem um carbono, que ele faz uma tripla ligação com o nitrogênio. O nitrogênio precisa de 3 ligações e o carbono precisa de 4. E o carbono uma ligação com o hidrogênio. O hidrogênio, quando vai embora, ele libera esse par de elétrons aqui para o carbono, que fica com uma carga -1. Mas não é do carbono essa carga aqui é do grupo, tá? Do CN. E aí, a gente vai ter isso daqui, ó, o K se juntando a esse CN, que ficou ali com aquela carga negativa, tá? Então, a gente tem ligação covalente normal aparecendo em todos os casos, né? Se bem que o que a gente pode também fazer uma representação? Eu vou fazer sem isso daqui, vamos pensar de uma outra forma. Pensar o CN sendo formado por meio de uma ligação covalente coordenada, que pode. Nós poderíamos representar o nitrogênio fazendo uma ligação dupla aqui com o carbono e fazendo também uma coordenada para estabilizar todas as cargas do carbono. Também é uma forma. Tá? E aí, dessa maneira aqui, aquele hidrogênio que foi embora ainda deixou a carga -1. O K+ se junta aqui, porque esse grupo tem uma carga -1, e aí nós teríamos uma ligação iônica ocorrendo entre o nitrogênio e o K+, ligação iônica aqui. Aqui nesse caso, foi o hidrogênio que recebeu o par de elétrons, o nitrogênio que recebeu o par de elétrons do hidrogênio. E aí ele estaria com aquela carguinha -1, embora seja a carga do grupo, tá? E aqui nós temos as ligações. São duas ligações aqui covalentes normais, ó, essa e essa. São duas ligações covalentes normais. E essa daqui é uma ligação covalente coordenada. Belezinha? Terceira opção. Terceira forma de representar. Não é a terceira forma de representar, é o terceiro composto, N2O5. Ó, o N2O5 é um pouquinho mais complexo esse composto aqui, porque você tem um oxigênio entre 2 nitrogênios, né? Lembrando que o oxigênio ele faz 2 ligações, enquanto os nitrogênios eles fazem 3 ligações normais. Liga com o oxigênio, esse aqui liga com outro oxigênio. Só que os nitrogênios têm pares de elétrons livres, olha, estão já estão estáveis com 8 elétrons na sua camada de valência, só que estão faltando 2 oxigênios. Esses 2 oxigênios precisam de um par de elétrons. E aí, o que esses nitrogênios podem fazer com esses pares de elétrons livres? As coordenadas. Então, ele pode pegar esse par de elétrons aqui e esse outro, esse par, fazer uma ligação
covalente coordenada aqui e outra ligação covalente coordenada aqui. E aí, o que a gente teria? Todas são ligações covalentes normais, né? Com exceção dessas duas que eu deixei em vermelho aqui embaixo. Então, essa é uma ligação covalente coordenada. Essa daqui também, ligação covalente coordenada. E o resto, ó, ligação covalente normal. Ligação covalente normal. Ligação covalente normal. Aqui também, ligação covalente normal. Lembrando que a ligação covalente normal é aquela que cada átomo entrou com seu par de elétrons, tá? Enquanto na ligação covalente coordenada teve um átomo que entrou com um par de elétrons que não era, tipo assim, um entrou com um par de elétrons e o outro não entrou com nada. Esses oxigênios aqui não doaram nada para essa ligação ocorrer, tá bom? Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício. Acabei alongando um pouquinho a aula, mas também é um exercício aberto, com questões um pouquinho mais trabalhadas, né? Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link destes cursos. Se você precisar de aulas particulares de Química, você também pode entrar em contato comigo. Tem na descrição aqui do vídeo um contato para aulas. E a gente vai se encontrar em uma próxima aula aqui no canal do Estuda Mais. Então, para isso, não esqueça de se inscrever, de dar um like no vídeo, quem sabe um comentário aqui, e de ativar o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal.